Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like no vídeo, que vai se inscrever no canal, caso goste da minha explanação. Porque ela é polêmica, eu sei que ela vai inspirar muito debate, porque sempre foi assim. Por todas as vezes que eu falo nesse tema, tentando expor as incongruências desse famoso jornalista, que em outrora agia de uma maneira, tinha um pensamento sobre futebol X e agora tem um pensamento de futebol Y. Todas as vezes que eu faço isso, a tropa ali do companheiro se apressa rapidamente em poder rebater aquilo que eu estou dizendo. Mas é muita contradição. E o meu intuito é justamente mostrar exatamente aquilo que anda na contramão do que o torcedor tem que pensar, porque muito mais do que você gostar ou não do Gabigol, está ali a ideia de que realmente me parece que algumas explanações desse companheiro favorecem substantivamente as ideias do Rodolfo Landim, que aliás eu quero até te dizer, tomara que saia no final do ano e não volte nunca mais. Então é o seguinte, meus amigos, deixa seu like aí, se inscreva no canal. Você está vendo que hoje não teve live e também não houve nenhum jogo, não tinha nenhum fato importante, justamente porque o Flamengo não está contratando ninguém, até agora não tem nada estabelecido de concreto, apenas suposições. Então o noticiário rubro-negro, principalmente depois daquele jogo de ontem, que nós ganhamos ali no finalzinho, com a competência também do Gabigol, o noticiário rubro-negro está bastante frio, resolveram fazer live hoje para poder descansar. Amanhã também não tem, no sábado, agora sim nós vamos retornar, sábado, domingo tem jogo do Flamengo, enfim. Então hoje eu deixo esse vídeo aqui para vocês pensarem no seguinte, agora à tarde, ou melhor, no início da tarde, houve ali um debate entre o Gabigol e esse famoso jornalista. E é o seguinte, ele atua claramente para poder arrefecer a condição de ídolo que o Gabigol exerce dentro do Flamengo. É o seguinte, meus amigos, o Gabigol realmente errou quando botou a camisa do Corinthians, o Gabigol errou quando, em plena pandemia, foi até um cassino e tentou se esconder, porque sabia que aquilo ali estava equivocado. O Gabigol errou quando ele entrou naquela sala ali, mandou um beijinho pro Dorival. Gabigol errou quando no podcast, no início do ano, teceu loas à torcida do Corinthians, quando ele, na verdade, tem um comportamento infantil com aquela questão do doping, que pode lhes render, aliás, nos render frutos negativos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Aquela festa do poderoso Gabi, ou seja, isso tudo ele está errado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, o cara negar que o cara foi muito importante, que é importante, foi o que ele apresentou ontem para o Flamengo, no meu entendimento, é uma grave aberração. Você pode até achar que não tem que renovar o contrato, você pode até achar que o Gabigol não deveria pleitear aumento de contrato, porque em 2022 foi o último ano que ele jogou, assim como eu te diria, ele não tem muita minutagem esse ano para poder apresentar um bom futebol. O Landim, inclusive, no podcast dessa semana aí, acabou falando que o Gabigol precisava compatibilizar aquilo que ele quer com a atuação dentro do campo. Como é que ele vai fazer isso? Aliás, eu acho que ele já está fazendo, porque ele está entrando muito bem nas últimas partidas, ele entrou muito bem, mesmo ali, ontem ele entrou aos 23, 24 minutos, se eu não estou enganado, na outra partida ele entrou aos 32, ou seja, mesmo com baixa minutagem, o Gabigol tem apresentado, sim, indícios de que ele pode ser muito útil ao Flamengo. E eu te diria o seguinte, depois de uma atuação daquela de ontem, quando ele entrou, preencheu o espaço no meio, quando ele recuou, se sacrificando para o time, eu cheguei até a falar, porque ele dá festa de aniversário, ele vai a cassino, ele bota a camisa do Corinthians, ele na verdade prejudica a sua própria vida e a nossa quando se nega ali a realizar no primeiro momento o exame antidoping sob as condições da entidade, ele erra em tudo isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, que ele é o jogador que mais se sacrifica pela equipe, eu não tenho nenhuma dúvida. Inclusive, em 2022, eu falei isso ontem, o Pedro foi para a Copa do Mundo por causa dele.
porque ele aceitou jogar daquela maneira, ele aceitou jogar com aquela missão, aquela de recuar, de sair de dentro da área para poder distribuir a bola e deixar o Pedro livre. O Pedro deve muito a ele, a convocação do Pedro deve-se a ele, e ele próprio não foi e deveria ter ido. Deveria ter ido porque o Gabriel Jesus, na seleção brasileira, nunca jogou absolutamente nada, e era ele que deveria ter ido e ele não foi. Então, meus amigos, é o seguinte, esse pensamento aí é incrustado na mente de vocês por ele. Isso mesmo, por ele. Esses argumentos são iguais aos argumentos dele. Não jogou nada desde 2022. Quem foi que jogou em 2023? Conta pra mim aí. Sabe de quem foi a culpa? A culpa foi do Landim, que contratou 2 técnicos mequetrefes. 2 mequetrefes. Tanto o Vitor Pereira, que era o perdedor, ele tira ali o vencedor e põe o perdedor. Foi isso que aconteceu. Ele tirou o vencedor, que depois venceu o Sampaoli, outro técnico, chumbrega. É isso mesmo que o Landim contratou. O Flamengo não jogou nada no ano passado, ele acabou assumindo a responsabilidade. Eu quero até te lembrar que em 2022, quando o Pedro começou a querer sair do Flamengo porque ele estava no banco, o Gabigol nunca agiu dessa maneira, mas o Pedro agiu. Eu quero deixar claro para vocês, eu gosto muito do Pedro, mas o Pedro agiu. Eu quero lembrar a vocês que houve também um movimento ali na torcida do Flamengo dizendo o seguinte, deixa o Pedro ir para o Palmeiras, vende logo, nós temos o Gabigol, agora a mesma coisa. Vende o Gabigol já não joga há muito tempo, ou seja, o poderoso jornalista ali, naquele momento em que escrevia o seu tweet, ele mais uma vez depreciou o cara. E o Gabigol foi lá e respondeu, falando há 6 anos que ele quer aparecer, porque ele quer aparecer, e ele acaba conseguindo isso. Porque quando o Gabigol responde a esse poderoso jornalista, e eu próprio também, porque algumas pessoas vão assistir esse vídeo, nós estamos dando ênfase àquilo que ele faz, que é exatamente aquilo que ele quer. Mas eu quero expor as contradições. Porque ele não fala do Landim do jeito que ele falava do Bandeira. Ele botou o apelido dele do Bandeira de Melo, mas ele chama o Landim de quê? Me diga, de que ele chama o Landim? Para mim, ele é porta-voz do Landim. E o Gabigol, meus amigos, mais uma vez botou ali também as estatísticas do SofaScore e chamou o jornalista famoso de jornalista comprado. Eu não quero aqui tecer nenhuma acusação, longe disso, eu até nem acredito nisso, mas que, na verdade, me parece ser muito afeito esse jornalista ao Rodolfo Landim, eu não tenho nenhuma dúvida. Não estou dizendo assim que pela via subrepetícia, não é essa ilação que eu quero causar em vocês. Eu até acho que não seja isso, mas realmente, meus amigos, é uma diferença enorme do trato dele com o Bandeira à época e o trato que ele tem com o Rodolfo Landim. É completamente diferente. Então, você sabe o que acontece? Ele pega no pé do jogador, isso mesmo, ele pega no pé dele, o Gabigol tem uma atuação boa, ele se apressa ali em escrever um texto contra o Gabigol, mesmo tendo ele ali jogado muito bem ontem, ter sido decisivo, mais uma vez, para que o Flamengo não empatasse um jogo contra outro time que não está bem no campeonato, que muito possivelmente vai ser rebaixado. Ele se apressa ao invés de ele fazer um comentário técnico a respeito do jogador. Eu acho que todos nós temos as nossas predileções, todos nós também temos aqueles jogadores os quais nós não gostamos, como é o meu caso do Alan. Eu acho que o Alan é um grande desperdício de dinheiro do Flamengo, mas toda vez que ele entra dentro do campo, eu torço muito por ele. E sou o primeiro a reconhecer, se ele fizer, eu reconheceria, até hoje não fez uma partida sequer boa no Flamengo, mas eu seria o primeiro a reconhecer. Sei que esse vídeo aí gera polêmica, vai vir a tropa do capitão aqui, não tem problema nenhum. Vai vir a tropa aqui do cara, não tem problema nenhum, mas eu vou te falar uma coisa. Tem contradição gravíssima aí. E eu gostei muito do Gabigol ter respondido a ele. Muito. Você aí precisa refletir. Você precisa ser pragmático. Se chegar no final do ano e ele for embora para outro lugar, tudo bem. Não sou eu que estou lá para renovar o contrato dele. Não sou eu ali o negociador. Mas ele está no Flamengo até dezembro. E ele tem entrado muito bem. Ele tem sido decisivo e muito colaborador para que o Flamengo tenha tido resultados importantes.
Eu acho que o Flamengo deveria aproveitá-lo. E acho que um jornalista deveria exatamente fazer uma análise técnica a respeito do jogador, e ele tem condições para isso. A partir daí, essas ilações que as pessoas fazem, as quais eu também não tenho governo, elas passam a ser normais, porque as pessoas entendem exatamente o que ele falava do Bandeira e o que ele não fala do Landim. O que ele falava do Bandeira e o que ele não fala do Marcos Braz. O que ele falava de outros jogadores, até em situações, eu diria assim, mais controversas que o Gabigol, e o que ele fala agora do Gabigol, inclusive desnecessariamente, logo depois de uma atuação muito boa como foi aquela de ontem. Então acho que o Gabigol respondeu muito bem, eu estou aqui me apressando para poder responder a isso também. Eu estava aqui agora mesmo, quando me inteirei disso, falei, vou gravar esse vídeo. Tinha até um outro tema aí para falar, mas eu falei, vou gravar esse vídeo, porque para mim, vocês podem me chamar de Gabizete, mas eu sou uma pessoa honesta, eu vejo o que está ali dentro do campo e falo. E aquele indivíduo que é honesto precisa exatamente entender e tecer comentários, ainda mais quando tem uma influência muito grande, quando tem muitos seguidores, precisa exatamente falar a verdade daquilo que aconteceu, né? E não provocar ilações negativas da torcida do Flamengo, jogando-a, tentando jogá-la contra o jogador. Grande abraço aí para você, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro. Como eu falei, hoje não tem live, eu tô com a voz muito ruim, ontem foram 6 horas, espero que você tenha gostado do vídeo, que você se inscreva no canal, que você deixe o like, que você, seja o que for, pode deixar aí a tua contribuição nos comentários, tá bom? Saudações rubro-negras, meus amigos, e até amanhã.